Senhor presidente, senador Ginhagelo, senhora senadora Ana Amélia, senhoras e senhores, caros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, normalmente não estou no plenário desta casa, senadora Ana Amélia, às sextas-feiras. Sexta-feira é um dia que eu cumpro a agenda no meu estado, mas por ocasião das férias escolares e também a minha família pôde estar comigo aqui esse final de semana, meu filho João Vitor, de 3 anos, a minha esposa Élide, e optei por ficar essa semana, o final de semana em Brasília, até mesmo para fazer um esforço de estarmos prontos para o recesso com a liberação de o maior número de ações possíveis. Então, hoje é um dia típico, mas estou vindo do Paraná, acabei de chegar, tive que ir para lá ontem à noite para um evento da AMAPAR, que é a Associação dos Magistrados do Paraná, que promoveu um evento para a discussão das drogas, ou da liberalização das drogas, ou a descriminalização das drogas. Um evento interessante, com presença de uma das maiores autoridades no campo, um professor da Universidade de Hamburgo, na Alemanha, que trouxe uma visão interessante no que diz respeito à criminalização e à liberação das drogas. Mas eu venho hoje à tribuna do Senado para falar sobre 3 questões específicas. A primeira delas diz respeito diretamente ao meu estado e a mais alguns estados afetados, e ao Brasil enquanto país, enquanto nação. É a questão da crise no Paraguai, mais especificamente a minha preocupação em relação aos brasiguaios. Eu tenho conversado constantemente com brasileiros e seus descendentes que lá vivem, inclusive com políticos daquele país, políticos brasileiros, que são prefeitos e vereadores em cidades do Paraguai. Tenho conversado com pessoas da sociedade civil, como sociedade rural, como presidentes de cooperativas daquele país, e ambos manifestam uma preocupação no que diz respeito à regularização fundiária, no que diz respeito à regularização da cidadania naquele país, mas manifestam também uma certa tranquilidade que vivem neste momento, aonde, num pós-impeachment do presidente Lula, porque vivem uma calmaria. E manifestaram esta semana, todos a mim, uma profunda gratidão ao governo brasileiro e às autoridades diplomáticas brasileiras no que diz respeito de não haver um embargo econômico àquele país. Mesmo tendo havido uma suspensão política do Mercosul, o Paraguai tendo sido suspenso temporariamente do Mercosul, mesmo havendo uma manifestação de alguns governos no sentido do não reconhecimento do atual presidente paraguaio como sendo de uma forma legítima, e eu já manifestei a minha opinião aqui sobre este assunto, estes brasileiros e seus descendentes têm manifestado um aplauso ao governo do Brasil por ter liderado a não intervenção econômica naquele país. Isso traz uma segurança jurídica, traz uma segurança na comercialização do Brasil para o Paraguai, que tem um superávit que ultrapassa a casa dos 2 bilhões de dólares, e do Paraguai para o Brasil, e principalmente do estado do Paraná, e traz também uma tranquilidade àqueles que lá vivem, àqueles que lá moram, àqueles que lá laboram a terra, que lá produzem, e um número impressionante é que os brasileiros e seus descendentes que vivem no Paraguai são responsáveis por cerca de 70% de toda a produção agropecuária daquele país. E não chegam a 10% da população. Então, senhor presidente, eu quero manifestar aqui o meu mais profundo apoio
aos paraguaios e seus descendentes, brasileiros e seus descendentes que vivem no Paraguai, dizendo que nesta última semana, nesses últimos dias, fizemos uma gestão muito forte junto à Casa Civil, a ministra Gleisi Hoffmann, conversamos por mais de uma vez, às vezes no mesmo dia, conversamos com o governo, com a liderança do governo, conversamos com senadores e vimos que o desenrolar nesses últimos dias foi para que realmente não houvesse um embargo econômico ao Paraguai, e isso dá uma sustentabilidade ao povo brasileiro que lá vive e seus descendentes. Uma outra situação que me traz à tribuna, senhor presidente, parecido com a sua exposição, Ginhagelo, de prestação de contas, eu trouxe uma reflexão sobre 2 projetos que eu apresentei este ano no Senado Federal. Já falei outras vezes sobre eles aqui. Um deles trata-se no campo da educação. É o projeto de lei do Senado Federal, número 2 de 2012, que encontra-se na Comissão de Educação do Senado Federal, já com parecer favorável de um senador aqui desse estado, do Distrito Federal, o senador Cristóvão Buarque. Este projeto, ele busca a inserção de disciplinas de ética, de moral, social e política no ensino fundamental e também no ensino médio. E tenho feito gestões nesse sentido, porque eu percebo que o Brasil vive o seu melhor momento, ou um dos melhores momentos econômicos. Nós somos, hoje, numa pesquisa dada pela ONU, entre os 60 maiores países do mundo, somos o 11º maior em estabilidade econômica. Estabilidade econômica superior à de todos os países da zona do euro, superior à dos Estados Unidos da América, superior à do Japão. Também é fato que somos a 6ª maior economia do mundo. No entanto, essa mesma pesquisa traz, entre os 60 maiores países, o Brasil como o 55º em corrupção. Esta corrupção que está inserida em todos os poderes, em todos os níveis, municipal, estadual, federal, ela traz uma seguinte reflexão. Se nós que estamos aqui somos representantes do povo brasileiro, como está o povo brasileiro preparado para escolher os seus representantes? Então, a inserção de disciplinas de ética, de moral, de social, de política, mas que política? Não a política partidária, não a política ideológica, mas a política da formação do cidadão, para que ele conheça um pouco melhor os seus direitos e seus deveres, para que ele saiba o que é um Estado democrático e de direito, o que é um princípio republicano, para que serve um vereador, um prefeito, um deputado, um senador, um governador, um presidente, quais são as suas funções. A formação política do cidadão para que ele possa escolher o seu representante à altura do povo brasileiro. Porque eu digo, com toda tranquilidade, nós somos um país único no planeta. Temos uma miscigenação de raças, uma colonização fantástica e um território abençoado por Deus, com um solo, com um clima maravilhoso. E nós queremos ser um dia um país de primeiro mundo, não só uma economia. Deputado Zonta, nosso companheiro, membro da OCB, que daqui a pouco faremos aqui uma sessão em homenagem ao Ano Internacional do Cooperativismo declarado pela ONU. Não só sermos um país, a 6ª, ou chegarmos à 5ª, 4ª maior economia do mundo, ou termos a estabilidade econômica que nos orgulha muito, maior do que os países da Europa, maior do que os Estados Unidos, que viveu uma crise 2008, 2009, que até hoje traz resultados negativos àquele país, mas nós queremos ser um país de primeiro mundo. E para sermos um país de primeiro mundo, nós temos que formar cidadãos de primeiro mundo. E esses cidadãos têm que ter uma noção à altura de um país de primeiro mundo, uma noção de política, uma noção de políticas sociais, uma noção do que é ético, do que é moral, como que deve ser a convivência em sociedade.
Como que deve se postar nos centros urbanos, no meio rural, qual a nossa noção com relação à sustentabilidade, à biodiversidade, à segurança alimentar, ao tripé econômico, social e ambiental, como deve ser a minha conduta no trânsito, para com os pedestres, com os meus colegas, no meio social, nas escolas. Nós temos que, sim, pensarmos em formar novos cidadãos, para que esses cidadãos possam ser os representantes do futuro desse país, para que esses cidadãos possam escolher bem os representantes no futuro deste país, porque nós vamos ser, sim, um país de primeiro mundo, e nós teremos, sim, uma população preparada para um país de primeiro mundo, se nós colocarmos nas disciplinas no ensino fundamental e no ensino médio, disciplinas de ética, de moral, social e política. Porque essas disciplinas vão ajudar a formar um cidadão cada vez mais preparado para um país de primeiro mundo. Nós sabemos que a educação moral, ética, cívica, vem muito do lar, das famílias, principalmente no interior deste país, nas menores cidades. Nós sabemos disso. No entanto, nós sabemos que cada vez mais as famílias estão se concentrando em grandes centros e cada vez mais as famílias levantam mais cedo e chegam em casa mais tarde, ou seja, fica cada vez mais distante dos seus filhos e não conseguem passar os ensinamentos éticos e morais que receberam dos seus antepassados ou dos seus antecessores. Então, tem que ser também uma função do Estado conseguir passar. Sabemos que isso pode demorar, nós temos que formar professores, nós temos que formar uma cultura de escolas, nós temos que rever, inclusive, a grade curricular, temos que talvez inserir isso no contraturno. Sabemos de todos os problemas que podem acontecer no decorrer dos anos necessários para que nós venhamos a formar um novo cidadão. Mas, gente, um dado também da ONU diz que nós temos hoje 7 bilhões de seres humanos sobre o planeta. Teremos 9 bilhões daqui a 38 anos, em 2050. Se nós chegarmos em 2050 com uma outra sociedade, ou com uma sociedade mais preparada no seu caráter moral, ético, numa formação política e social, estará excelente, estará bom. Serão 38 anos, talvez 2, 3 gerações, mas já é um passo grandioso. Então, este é o momento de refletirmos, ainda mais no momento que nós vivemos agora no Congresso Nacional, numa CPMI, uma CPMI que tem consequências, e nós estamos analisando essas consequências neste processo administrativo que ocorre aqui no Senado Federal, e vai ser responsabilizado ou sugerido a responsabilização imediata de todos aqueles que agiram de má fé, que dilapidaram o patrimônio público ou que feriram a legislação brasileira. No entanto, nós temos que identificar as causas dessas consequências. E as causas dessas consequências, não tenham dúvida, vem numa reforma política, vem numa reforma da lei de licitações e contratos e vem também, talvez, no financiamento público de campanha, que este representaria tão somente ou menos até do que 1% do que se gasta ou do que a corrupção consome no nosso país. O Brasil, que é a 6ª maior economia do planeta. E por fim, senhor presidente, eu trago uma reflexão de um projeto de lei que apresentei recentemente no Senado Federal, que coincidentemente levou o número 190. 190 é o número do DISC da polícia, né, em todo o país, que ele trata do seguinte fato. Eu tenho percebido que o menor, ele tem sido utilizado constantemente por organizações criminosas para o cometimento de crimes, e os crimes mais graves, pelo fato de que há uma imputabilidade a esse menor, do que o máximo que pode chegar é uma reclusão, uma internação desse menor em locais apropriados por 3 anos. Esta é a pena
para o menor. No entanto, nós sabemos que o menor maior de 16 anos é consciente. E eu sugeri ao Congresso Nacional de que, se este cidadão menor ele for reincidente em crimes graves, estupro, homicídio, reincidente, a ele deve ser aplicada a pena do Código Penal. No entanto, até completar a maioridade, ele vai para o reformatório, para o internato, e a partir do momento que completar os 18 anos, ele vai para o estabelecimento prisional comum e passará a ser regido não mais pela regra do ECA, mas sim pela Lei de Execuções Penais. Isto é necessário para que nós venhamos a coibir as organizações criminosas a utilizarem menores sobre o manto da impunibilidade ou do não alcance da lei, ou desse cidadão que sairá ileso, e vai também impor o medo no menor no cometimento de crimes. Nós temos que formar uma nova sociedade e nós temos que ter a responsabilidade, como legisladores, de revermos alguns princípios. Eu sei que a discussão da maioridade penal, ela é grande no âmbito do legislativo e no âmbito do Brasil. E não estou aqui defendendo a minoridade penal. Não estou aqui defendendo a minoridade penal. Na verdade, o que eu estou defendendo é de que, no caso de um menor que cometa crime grave e seja reincidente, e repito, crimes, por exemplo, de assassinato, de estupro, de latrocínio, estes crimes, no caso de reincidência, que eles sejam punidos com a pena do Código Penal, e o menor fique até completar a maioridade penal no estabelecimento adequado à sua idade, como um internado, e que a partir dos 18 anos ele vá para um estabelecimento comum e passe a cumprir a pena como qualquer outro cidadão. Senhor presidente, eram essas as reflexões que eu gostaria de trazer nessa sexta-feira, e digo que logo mais estarei de volta aqui a esse plenário, juntamente com outros senadores e deputados, para nós comemorarmos o Ano Internacional do Cooperativismo, declarado pela Organização das Nações Unidas como sendo o primeiro sábado do mês de julho, que acontece amanhã, e a sessão do Congresso Nacional acontecerá hoje, a partir das 14 horas. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.